Ok, e essa aula de hoje a gente vai começar a falar do assunto de regressão. Em particular, a aula vai focar no tópico de regressão linear simples. ICD é uma matéria que traz esse conceito de regressão um pouco diferente, não muito diferente, afinal ao mesmo tempo, mas um pouco diferente de um livro de estatística. Porque a gente tenta trazer isso do ponto de vista de aprendizado de máquina, que é o segundo bullet que está aqui, né? Vocês podem ver. Por que a gente faz isso em ICD? Tipo, a nossa ideia é introduzir a vocês qual é o pensamento do cientista de dados ao usar aprendizado de máquina. Porque o cientista de dados vai produzir, como eu já falei com vocês, assim, conhecimento. E tem um conhecimento chato, que eu sei, relatórios, etc. Mas esse conhecimento vai dar substância para produtos na indústria. Só que parte desse conhecimento vem através de aprendizado de máquina. E aprendizado de máquina produz previsões. Então, regressão linear é um ótimo arcabouço para entender exatamente qual é o problema da aprendizado de máquina ao gerar previsões. Embora a gente foca também aqui, né? A gente tenta ficar também no mundo de ICD, obviamente, né? Vai ter casos de uso. Quero falar assim, não vai ser só matemática, não. Mas vai ter um pouquinho de matemática a partir da aula de hoje. IA, como terceira área da moda, né? Seria meio que assim, a máquina tomar ações por si só. Colocando isso num relatório, o curso de ICD vai cobrir o assunto de regressão e classificação, que são chamados de aprendizado supervisionado. Regressão é quando a resposta é quantitativa, um número. Classificação é quando a resposta é categórica. Além disso, existe um mundo onde não existe resposta, e eu quero achar padrões nos dados, que é o mundo de aprendizado não supervisionado, que tem dois ramos, redução de dimensionalidade e clustering. Vai ter uma aula só sobre isso. E quando a máquina toma algumas ações, já chegando mais perto da IA, existe o aprendizado de reforço, que a gente não cobre aqui em ICD. Só para deixar claro, né? Pegando uma tabela de dados como exemplo, aqui eu tenho dados de jogadores de basquete. Então eu tenho o nome do jogador, qual time o jogador joga, qual a posição, altura, peso, pontos, rebounds e assists, né? Tipo, eu não sou muito do mundo de basquete não, mas isso é uma base que vai voltar no curso de ICD. Vamos supor que eu queira ocultar a posição. Entende? E eu quero prever qual é a posição do jogador. Existe uma relação entre os pontos e a posição, né? Tipo assim, quem está mais na frente marca mais. Então é possível prever qual é o local que o jogador joga com base nas suas estatísticas. Isso seria uma tarefa de classificação, pois a resposta é categórica. Além do mais, a gente poderia fazer o contrário. Tipo, eu quero prever quantos pontos um jogador vai fazer. Isso aqui é uma resposta de regressão. Isso é até bem interessante, né? Tipo assim, você poderia gerar casos, né? Tipo assim, vou mudar o jogador de um time para o outro, tem esse peso, essa altura, nessa posição. Quantos pontos que eu espero que ele faça nessa temporada? E o aprendizado de máquina pode ser usado para responder esse problema. Eu acho bacana pensar em alguns problemas como esse, voltando atrás para o que eu gosto de chamar do mundo do cientista de antigamente, né? Assim, quando as primeiras pessoas começaram a pensar no problema de regressão. Entendeu? E a forma que isso foi feito foi com uma base de dados em que a ideia era achar uma relação entre a altura dos pais, então você pega o pai e a mãe e tira a altura média, que está aqui, e a altura dos filhos, que os filhos vão crescer, obviamente, né? Então, sei lá, aos 20 anos, qual é a altura dos filhos? E esse problema foi abordado tanto por Galton quanto por Pearson, e você vê que o eixo Y aqui tem a altura em polegadas, o eixo X tem a altura dos filhos em polegadas, e aqui tem a altura em dados padronizados, que é o que a gente vai usar nessa aula, centrados em zero e somado mais um menos um para cada lado. Eu vou falar o que é isso já já. Mas basicamente ao plotar esse gráfico, eles viram essa relação meio que de um elipsoide, né, onde ficavam os pontos, e um primeiro estudo de correlação. Só deixando claro como a gente vai abordar o problema, né? Eu vou fazer a transposta do gráfico, onde o eixo X vai ser a altura dos pais e o eixo Y vai ser a altura dos filhos. Só fiz meio que transpor o gráfico. Porque do ponto de vista causal faz mais sentido para mim, né? Eu gosto de ver, tipo, se X impacta Y, é mais sentido os pais impactar a altura dos filhos do que o contrário, né? Então eu gosto de deixar os pais no eixo X.
Na aula passada, nós só já vimos quais são os coeficientes de correlação que podem ser utilizados para medir a força da relação linear entre duas variáveis. Nessa aula aqui, a gente quer ser capaz de entender a natureza de tal relacionamento. E é por isso que nós vamos usar a regressão linear simples, mas vai construir em cima do conhecimento da aula passada. E um ponto de partida bacana é a gente simplesmente pensar qual é a equação da reta entre dois pontos, né? Então, se eu tenho aqui um ponto x1, y1 aqui embaixo, e eu tenho aqui em cima um ponto x2, y2, a reta entre esses dois pontos é definida por uma inclinação. Essa inclinação aqui é esse beta-x, onde beta é delta-y sobre delta-x. Então, eu vou pegar x2 menos x1, delta-x aqui embaixo, y2 menos y1, delta-y aqui em cima. Isso dá a inclinação. E com a inclinação e os pontos, tipo assim, se eu tenho x2 e x1, x2 e x2, eu vou ter uma série de equações que eu consigo resolver para o alfa. Isso é uma regressão linear entre dois pontos. Mas a gente quer fazer uma regressão para uma base de dados com vários pontos, né? Mas guarde esse delta-y por delta-x, que ele vai ser importante alguns slides. Você deve ter visto isso em cursos como GA ou talvez cursos como até no seu ensino médio, né? Mas se não viu, lembrando que a reta de dois pontos é a variação em y dividido pela variação em x. E tem até uma intuição clara, né? Tipo, a fração de y pela fração de x é uma explicação que vai surgir daqui a alguns slides. Aqui eu tenho os dados de Galton. Então eu tenho a altura do pai, a altura da mãe, a altura média dos dois. Se tem filhos, assim, quantos filhos tiveram? 4 filhos. E qual é o filho? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual foi o gênero e qual é a altura? A gente faz aqui no curso a correlação para os dados como um todo. Mas observe que já tem um erro aqui, né? Tipo assim, mulheres tendem a ser menores do que homens. Né? Então, seria mais correto condicionar isso por gênero. Entende? Pois tem uma outra variável muito importante na brincadeira, que a gente não fez aqui nos cursos. Aqui eu tenho os dados, a altura dos pais no eixo X em polegadas, a altura dos filhos no eixo Y em polegadas. E aqui a gente vê aquela elipsoide parecida com a de Galton e Pearson. Para entender qual é o problema da regressão, vamos pensar num algoritmo simples que constrói uma linha para esses dados, né? Talvez alguns de vocês já possam estar imaginando assim, tipo, quais linhas seriam possíveis para eu fazer aqui? Tipo, eu poderia fazer uma linha de diversas formas. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar a linha rapidinho. Tipo, me dá só um segundo. Eu poderia fazer aqui linhas de diversas formas. Eu poderia fazer essa linha aqui, poderia fazer essa aqui, poderia fazer essa aqui, mas qual é a melhor? A gente consegue ver que com certeza não vai ser essa. Não faz o menor sentido essa linha pegar os meus dados, né? Como é que eu pego essa linha? Então essa linha ela vai ter que ao mesmo tempo focar numa média em x e numa média em y, uma tendência média dos dois lados. O que eu vou fazer é arredondar os pontos em x. Então assim, todo mundo que está entre 64 e 65 vai cair no mesmo grupo. Então isso é meio que pegar uma tendência média em x e tirar a média disso para y. Aqui eu tenho os grupos em x, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68. Assim, não está tão bem dividido, mas dá a noção do que está acontecendo. E para cada grupo desse, eu tiro a média em y, gerando aqui uma tendência razoável para meus pontos. Né? Isso é o problema que a regressão linear vai querer resolver de uma forma numérica. Aqui eu criei um algoritmo que é chamado de vizinhos próximos, ou nearest neighbors, mas também é um algoritmo de regressão válido. É usado em vários contextos e nós vamos revisitar ele em ICD. É simples de implementar. Tipo, no notebook tem um código bem simples. Eu basicamente arredondo o eixo X para a primeira casa decimal e depois eu faço um group by ele e tirar a média em Y, entendeu? Meio que gerando essa linha aqui. Aqui está a tendência e note que é quase uma reta. A gente quer achar na regressão linear uma coisa que seja mais assim, entende? Mas vai ser uma resposta muito próxima dessa.
Então, qual é a ideia para a gente achar essa reta, né? A gente pode usar essa noção da tendência média para começar a pensar num algoritmo. A primeira coisa que a gente vai fazer é z-normalizar os dados. O que é z-normalizar os dados? Tipo, observe que eu fiz uma transformada, deixa eu só voltar aqui para o slide anterior, onde os eixos estavam em polegadas e agora os eixos não estão mais em polegadas, eles estão centrados em zero. Como é que eu fiz isso? Para cada ponto x, y, aqui meio que faltou um i, eu removi a média de x. Além disso, eu dividi os pontos pelo desvio padrão. Isso aqui é o desvio padrão. Por que eu fiz isso? Quando eu faço esse processo, chamado de z-normalizar, e eu vou voltar nele daqui para frente, um pouquinho para frente, né? Tipo, eu garanto que a média sempre é zero. Dá para provar isso, não é tão difícil não. Se você meio que pega pontos e remove a média deles, a gente meio que fez isso no teorema central do limite, se vocês lembram, né? Para variável aleatória, é a mesma ideia. Você joga todo mundo para zero. Entendeu? Quando você divide pelo desvio padrão, você bota o desvio padrão para ser igual a 1. Então você cria uma nova base de dados centrada em zero, em que cada unidade é um desvio padrão. Entendeu? Então isso aqui é um desvio padrão, 2 e 3. E é mais fácil pensar dessa forma, pois a regressão sempre vai passar por 0, 0. Nos próximos slides, nós vamos continuar essa exploração da regressão linear com mais detalhes.